Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos da harpa cristã. Amém, meus irmãos? O louvor da harpa cristã, número 15. Quem quiser acompanhar a irmã Tatiana, viu? O louvor da harpa cristã, número 15. Depois da palavra, eu vou deixar o louvor da harpa cristã, o número 15. E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificado da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que se for necessário, meus irmãos, se você não quiser sair da imundícia, do lamaçal do pecado, meus irmãos, da sujeira, Ele vai pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Porque quando Deus ele tirou eu e você do lamaçal, da sujeira, da imundícia, do pecado, não foi para mim você continuar lá não. Quando Ele tirou eu e você da sujeira, da imundícia, do pecado, do lamaçal, foi para mim você permanecer puro. E nessa tarde, meus irmãos, se você não quiser sair da sujeira, da imundícia, enquanto você tem tempo, enquanto Deus está dando tempo para você sair, Ele vai pesar a mão dele sobre mim e sobre você, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é necessário Deus pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Porque enquanto Deus não pesa, meus irmãos, a mão dele sobre mim e sobre você, a gente não quer sair da sujeira, a gente não quer sair do lamaçal do pecado, da imundícia. Porque, meus irmãos, quando Deus ele tirou você do lamaçal do pecado, da sujeira, da imundícia, não é para mim você continuar lá não, meus irmãos. É para mim você permanecer limpo, puro. Porque quem for limpo, meus irmãos, se limpe mais. Quem for sujo, meus irmãos, se suje mais. Porque Deus tirou você do lamaçal do pecado, meus irmãos. Deu nome, deu honra. Né? Para você continuar no pecado, meus irmãos, na sujeira. Não, meus irmãos. Ele tirou você de lá da sujeira. Foi para você continuar limpo, continuar puro. E não continuar na imundícia, meus irmãos. Porque ou você serve, ou você não serve. Porque de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é doce ou é salgada. Então que nessa tarde ou você se limpa, ou você continua na sujeira. Porque quem for limpo, meus irmãos, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. O certo é da força. Todos nós somos pecadores, meus irmãos, santo só Deus. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, meus irmãos. E muitas das vezes você prefere estar no erro, estar no pecado, estar no lamaçal, estar na imundícia. E muitas das vezes ainda acha que engana Deus. Né? Na casa do Senhor, a gente, né, finge ser uma coisa que a gente não é. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos. A Deus a gente não engana não. Porque Ele tirou você de uma lamaçal da sujeira, foi para mim você honrar Ele. Para mim você fazer a vontade dEle. E não continuar no pecado, na sujeira, no lamaçal, na imundícia. Porque não é hora de você brincar mais não, meus irmãos, porque Deus está voltando. E para você subir, tem que estar com a nossa veste limpa. Porque tem muito, meus irmãos, que está na casa do Senhor, achando que engana o Senhor. Pega a Bíblia, vai para a casa do Senhor, diz que é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas quando sai da casa do Senhor, só Deus sabe. Né? O que faz nos ocultos, nas escondidas. Mas os olhos de Deus, meus irmãos, são como duas chamas de fogo. Os olhos dele, né? A gente não esconde nada dele, meus irmãos, porque ele vê tudo. Ele é tão misericordioso que ele dá tempo para você se limpar. Ele dá tempo para você, né, sair da imundícia, do pecado, do lamaçal. Porque ele poderia muito bem, meus irmãos, castigar-me a você, né, logo. Mas ele não faz isso não, meus irmãos. Porque ele nos ama. Né? Porque ele dá tempo para você sair da sujeira. Sair do lamaçal, do pecado, da imundícia. Porque ele poderia muito bem castigar logo a mim a você. Porque ele dá tempo, meus irmãos. Ele dá tempo. E a gente continua insistindo no erro. A gente continua insistindo no pecado. Continua, né, querendo estar na imundícia, na sujeira, no lamaçal. Mas Deus, meus irmãos, escolheu a mim a você. Ele tirou você da sujeira do lamaçal. Foi para você continuar limpo. Para você permanecer puro. E não continuar lá, meus irmãos, na sujeira. Porque quando ele morreu naquela cruz, meus irmãos, por você, foi para levar os meus e teus pecados. Porque se fosse para você continuar pecando, né, continuar na sujeira, no lamaçal do pecado, ele não ia morrer por mim, por você não, meus irmãos. Então que nessa tarde você sai da sujeira, da imundícia, enquanto Deus está dando tempo para você. Você não espera ele pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Porque Deus é amor, meus irmãos, mas também Deus é justiça. E da mão dele ninguém escapa não, meus irmãos. Porque ainda antes que houvesse dia, ele é. E da mão dele ninguém pode escapar, meus irmãos. Porque ele dá tempo para você se limpar, sair da sujeira, sair da imundícia. Ele nos ama tanto, meus irmãos, que ele fica de braços abertos, esperando por mim, para você sair da sujeira, do lamaçal, do pecado. Mas quando você não quer, meus irmãos, sair, é necessário ele pesar a mão dele sobre mim e sobre você. E que nessa tarde você não queira, né, não espere Deus pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Para que você venha sair da sujeira, para que você venha sair do lamaçal, do pecado, da imundícia.
Você saia antes, meus irmãos. Enquanto ele está dando tempo ainda para você. Porque ele está dando tempo, meus irmãos. E que você não desperdice a chance que ele está dando para você. Que é agora, que é hoje. Então sai, meus irmãos, da sujeira, da imundícia, do lamaçal do pecado. Enquanto é tempo. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar mais, não. É hora de mim de você se consertar. É hora de mim de você se endireitar. E sair da sujeira do lamaçal do pecado enquanto é tempo. Porque ele está voltando, meus irmãos. E para você subir não é de qualquer jeito, não. E com Deus a gente não brinca, não, meus irmãos. Porque ele é amor, mas também ele é justiça. Porque você só lembra de Deus de amor, Deus de amor. Porque você pensa que Deus vai pegar um banquinho, vai sentar, vai ficar esperando que você queira mudar. A hora que a gente quiser ficar pecando, quando se cansar, agora eu vou sair do pecado. Não, meus irmãos, porque Deus ele dá tempo. Ele espera. Mas quando ele vê que você não quer, meus irmãos, sair da sujeira do pecado, do lamaçal da imundícia, é necessário você, né, sentir o peso da mão dele. Então que nessa tarde você não queria sentir o peso da mão de Deus, não. Você saia antes da sujeira da imundícia. Quanto é tempo, porque ele está dando tempo ainda para você. Porque ele nos ama tanto, meus irmãos. Ele é tão misericordioso que ele dá tempo. Porque a gente peca, continua pecando, né? E ele esperando. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você, né, aproveita a oportunidade que Deus está dando para você. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está cansado de esperar pão para você. Ele está falando que está cansado de esperar. Que você se posicione, que você mude. Ele está cansado, meus irmãos, de esperar. Porque ele já deu tempo para você se limpar. Ele já deu tempo para você sair da imundícia. Mas nessa tarde, meus irmãos, se for necessário, ele vai pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Porque ele já esperou demais. Ele está falando que ele está cansado de esperar por mim e por você. Então nessa tarde você se posicione. Enquanto é tempo. Se posicione, toma uma atitude. Sai da imundícia do pecado do lamaçal enquanto é tempo. Porque ele está cansado, meus irmãos, de esperar por mim e por você. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. Eu vou dar harpa, viu, meus irmãos? Da harpa cristã número 15, como eu falei anteriormente. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Número 15 da harpa cristã, meus irmãos. Oh, glória. Amém, Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Quem quiser acompanhar a irmã Tatiana, viu? Número 15 da harpa cristã. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegre em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Que nessa tarde, meus irmãos, você não espere, meus irmãos, que a espada da lei desça sobre mim e sobre você, meus irmãos, para ferir a você, para que você se converta verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos. Que nessa tarde você se converta verdadeiramente ao Senhor enquanto é tempo. Que você não espere, né, a espada da lei ferir a mim e a você, para que você venha abrir os olhos e enxergar que somente Deus é a verdade, o caminho e a vida. Que você abra os olhos, meus irmãos, enquanto é tempo. Que você se converta verdadeiramente. E saia do pecado do lamaçal da imundícia enquanto é tempo. Você não espere que a espada da lei desça sobre mim e sobre você, para que você venha sair da sujeira, da imundícia, do lamaçal do pecado. Que você saia antes, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Que você não espere a espada da lei descer sobre mim e sobre você, para ferir a mim e a você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é necessário Deus ferir a mim e a você, que é para você acordar, que é para você sair do pecado do lamaçal da imundícia, da sujeira. Mas que nessa tarde você saia antes. Você não espere
A espada da lei descer sobre mim e sobre você. Para que você possa sair do lamaçal da sujeira, do pecado, da imundícia. Você saia antes. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Quanto idoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, se converta verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos. Que você volte ao primeiro amor enquanto é tempo, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus está dando tempo para você, meus irmãos. Sai do lamaçal, do pecado, da sujeira, da imundícia, meus irmãos. Porque Ele nos ama tanto, meus irmãos. Ele sabe que vocês somos falhos. Ele sabe que vocês somos pecadores. Mas Ele nos ama tanto, meus irmãos. Que Ele não quer que você fique, meus irmãos. Ele quer que você suba para a mansão celestial. Para a morada eterna, meus irmãos. Onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, você se arrependa, meus irmãos. Enquanto é tempo. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de arrependimento também na tua vida. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que você não venha brincar não, meus irmãos. Porque não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Você sai, meus irmãos, né? Da sujeira, do lamaçal, da imundícia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está dando tempo para mim, para você, meus irmãos. Que você se arrependa, meus irmãos. Você não desperdiça a oportunidade que Deus está dando para você, que é hoje, que é agora. Você agarre, meus irmãos, essa oportunidade. Você não solte por nada, meus irmãos. Porque Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que você ia falhar, meus irmãos. Mas quando Ele morreu naquela cruz, meus irmãos, Ele, né, levou os nossos pecados. Mas não foi para você continuar pecando. Não foi para você continuar, né, no erro, na sujeira, no lamaçal. Porque Ele sabia, meus irmãos, que você ia pecar. Né? E Ele nos perdoa, meus irmãos. Mas que você vai e não peque mais, meus irmãos. Que você sai, meus irmãos, da sujeira, do lamaçal. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa, meus irmãos. Você sai enquanto é tempo. Que Deus está voltando, meus irmãos. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Que você queira subir, meus irmãos, para a mansão celestial. Onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais sofrimento, meus irmãos. Onde lá tudo é de ouro, meus irmãos. E que você não queira ficar, meus irmãos. Que você aprenda, meus irmãos, a renunciar, a matar a sua carne, meus irmãos. Porque para subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. Renunciar dói, meus irmãos, mas é necessário. Se você quiser subir, meus irmãos, para a mansão celestial. Se você quiser, meus irmãos, né? Subir, meus irmãos, quando nosso Pai vier, né? A gente tem que renunciar, meus irmãos. Porque, meus irmãos, nada paga, meus irmãos. Naquele grande dia, eu vou subir. Toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Para subir, a gente tem que renunciar, meus irmãos. Tem que matar nossa carne. A gente tem que estar com a veste limpa, meus irmãos. Porque santo só Ele, nós somos pecadores. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Mas muitas das vezes a gente insiste em que Ele está no errado. Muitas das vezes a gente insiste que Ele está na sujeira, no lamaçal, na imundícia. Porque a gente vicia, meus irmãos. A gente vicia, a gente se vicia tanto no pecado, no lamaçal, na sujeira, na imundícia, que a gente não quer sair. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você sai, meus irmãos. Peça força para Deus, para tirar você do pecado, no lamaçal, da sujeira, da imundícia. E se arrepende de todo o coração. Peça força para Ele, que Ele vai te dar força, meus irmãos, para você sair da sujeira, do lamaçal, da imundícia, da prostituição, da pornografia. Peça força para Ele, que Ele vai te dar. E que nessa tarde você, né? Peça força para Ele libertar você. Para que você volte ao primeiro amor. Que conhecereis a verdade vos libertará, meus irmãos. E que você conheça a verdade. Porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade salva. Que você nessa tarde tenha um verdadeiro encontro com Deus. Um verdadeiro encontro. E que você deixe toda a sujeira para trás, todo o pecado para trás. Você aprenda a renunciar, a matar a sua carne. Você renuncia, meus irmãos, a sujeira, o pecado, o lamaçal, a pornografia, a prostituição. Tem que renunciar, meus irmãos. Se você quiser subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, oferecendo de bandeja para você tudo fácil, para cegar-me a você, para que você venha, né? Para que você venha
ficar, para que você não venha subir para a mansão celestial. Porque ele já perdeu a salvação dele, meus irmãos, ele quer que você perca a sua. Aí ele dá tudo, né, fácil para mim, para você, tudo de mão beijada. E você não precisa nem se esforçar. Aparentemente, nossos olhos, né, carnais, a gente, né, acha que é bom que ele está dando pra gente. Mas quando você começar a enxergar com os olhos espirituais, você vai ver que nada que o diabo te dá é bom. Ele só te dá, né, pra te cegar. Aí quando tu tá carnal, tu acha que é bom e pega os pratos que ele te dá. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você aprenda a olhar com os olhos espirituais, e não com os olhos carnais. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais, não. Ele está voltando, meus irmãos, para levar os seus. Porque muitos são chamados, meus irmãos, mas poucos são escolhidos. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, não queira ficar. Você queira subir, meus irmãos. Aprenda a renunciar, meus irmãos. Aprenda a matar sua carne. Peça força para Deus. Para Ele tirar você da sujeira, do lamaçal do pecado, da imundícia. Que Ele dá, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas Tatiana entendeu da palavra. Se todos com Deus, aparecem. Eu tenho a todos uma ótima tarde.